Graças a Deus. A gente está pensando sobre revelação, a gente está pensando sobre Bíblia, e tem sido um tempo abençoado e abençoador. E nessa noite não vai ser diferente, a gente vai continuar pensando sobre isso. Mas eu quero voltar e com os irmãos até o livro de Êxodo, capítulo 3, é onde a gente vai meditar um pouquinho nessa noite, é onde a gente vai refletir. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: vou lá ver de perto esta coisa espantosa, porque o fogo não queima aquela sarça. Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, do meio da sarça chamou: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Assim, porém, o clamor dos filhos de Israel chegou até o meu ouvido, e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora, venha, e eu enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que você está vendo, que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles virão prestar culto a mim neste monte. Moisés disse a Deus: suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhes diga: o Deus dos seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem qual é o nome do seu Deus, o que eu vou dizer a eles? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Disse-lhe: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus louvado e engrandecido seja o seu nome, porque o Senhor se revela a nós nessa noite. O Senhor se revela através da tua palavra. O Senhor é. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela manifestação do teu poder, obrigado pela manifestação da tua revelação. E que o Senhor possa ministrar e continuar a falar aos nossos corações, essa é a nossa oração. No nome do teu Filho amado Jesus, amém. Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, Moisés, ele, depois de se exilar, depois de sair do palácio, depois de ter matado um homem, ele vai embora, ele some das vistas do Egito, ele vai para o meio do deserto e ele conhece a família de Jetro. Ali ele se casa com a filha de Jetro e constitui família. A partir desse momento, Moisés ele vive uma vida de pastor de campo. Ele literalmente esconde a espada e vai pegar no cajado para poder pastorear. Mas em determinado momento, Moisés, enquanto pastoreava, enquanto ele cuidava do rebanho de seu sogro, como o texto vai nos dizer, ele se achega até um monte
E quando ele está lá em cima, ele vê que a sarça pega fogo e a sarça não se consome. Ele vê talvez um dos maiores milagres, uma das maiores formas da manifestação poderosa de Deus. E a primeiro momento há espanto, e na real, durante todo esse texto, há espanto e medo de Moisés. Afinal de contas, é a primeira vez que Moisés está ouvindo a voz de Deus, que Moisés está diante da presença de Deus. E nesse momento há o diálogo que nós acabamos de ler, que nós acabamos de ver. Sabe, é interessante a gente pensar nesse texto, é interessante a gente pensar através desse texto e observar que Moisés, que era um homem que tinha tudo para literalmente abandonar a fé, para não acreditar, para entender que ele estava louco de pedra e sair correndo dali. Ele, de uma forma totalmente conduzida por Deus, ele entende que na real ele tem que se aproximar mais ainda, e talvez essa seja a primeira maluquice de Moisés nesse momento. Moisés é doido. E a prova está aqui no texto. Como ele vê uma sarça pegando fogo, como ele pode ver aquela árvore em chamas, mas não se queimando. E eu imagino, talvez, imaginando além do que a imagem poderia ter sido, eu imagino só aquela, e aí deixa eu exemplificar bem, Goku no modo Super Saiyajin, sabe? Todo cheio de aquele brilho amarelo, tal. Eu imagino isso. A sarça ali bonitinha, mas aquele brilho amarelo, fogo consumindo, e ela ali inteirinha. Deus se revelando, Deus se manifestando. Mas há duas coisas extremamente interessantes, e é aí que eu quero pensar com vocês. Moisés, que é um homem que foi letrado, que foi instruído para ser um dos príncipes do Egito, para viver dentro do palácio, dentro da corte. Ele, que tinha tudo para ser incrédulo. Ele de repente está no momento e numa posição onde ele precisa acreditar no que ele está vendo, porque há algo acontecendo diante dos olhos dele. E nesse momento em que ele precisa enxergar, e não só enxergar, mas entender, algo extremamente interessante que Moisés nos ensina, que é a ser maluco como ele, em primeiro lugar, ser doido como ele, mas principalmente ele nos ensina que nós precisamos acreditar naquilo que está além dos nossos olhos. Essa aqui é uma visão que geraria medo, que assustaria. É talvez a maior revelação de Deus para Moisés. Uma das maiores revelações de Deus para Moisés. Diante do milagre, diante da presença de Deus, ele não foge, ao contrário, ele vai até ela. Mas há algo de extremamente importante, que é quando Moisés chega e a primeira coisa que ele ouve é: tira as sandálias, que o lugar que você está pisando é santo. Sabe? Tem vezes que a gente está diante da presença de Deus, que Deus ele está se manifestando, que Ele está se mostrando a nós, mas a gente esquece de tirar as sandálias. A gente esquece de se despir daquilo que pode nos atrapalhar de sentir por completo a presença de Deus.
A gente esquece de deixar de lado todo o nosso conhecimento, toda nossas altivezes, para entender que só a presença de Deus basta e só ela importa no momento. Moisés, quando ele está diante dessa visão, e quando o primeiro impulso dele é largar tudo e ir, talvez seja o maior ato de fé. O Deus que se revela a nós, o Deus que se mostra a nosso dia a dia, é o Deus que nos chama para tirar as sandálias, porque Ele é santo e onde Ele está é lugar santo. Não sei como tá a sua semana, não sei como está a sua vida, não sei. Mas eu sei que o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que convida você e convida a mim a tirar as sandálias, porque Ele é santo e onde Ele está é santo. Deus, Ele diariamente se revela a nós. E glórias a Ele por isso. Diariamente Ele nos convida a adentrar nesse lugar de santidade. Diariamente Ele nos convida a buscar a face dEle. E por Ele diariamente nos convidar, Ele continua nos chamando para nos despir de todas nossas incredulidades, de todos os nossos quereres, de todas as nossas vontades. Deus, Ele nos mostra, e o texto, ele também vai dizer isso, que a santidade dele é real e visível, que a santidade dele nos toma por completo. Mais à frente, no mesmo livro de Êxodo, a gente vai ver que toda vez que Moisés subia, quando ele descia do monte, quando ele saía da presença de Deus, ele tinha que pôr um pano no seu rosto, porque o brilho do Senhor resplandecia através dele. Porque o brilho do Senhor, através de Moisés, cegava alguém. Então tinha que pôr um pano no rosto dele. Moisés voltava da presença de Deus de burca, porque não tinha como. A presença de Deus é real, é visível e ela nos toma por completo. Mas para isso, a gente precisa deixar tudo aquilo que é nosso. Deus, Ele vai continuar falando, continuar dialogando com Moisés e Moisés com Deus. Até que em determinado momento, após Deus direcionar Moisés, Deus conduzir ele, Moisés, ele faz talvez a pergunta mais chave do texto: quem eu digo que tu és? Se me pararem agora e perguntarem por que eu estou indo diante de Faraó, por que eu quero falar com Faraó depois de ter fugido da presença dele, fugido da punição dele, o que eu quero com ele, o que eu tenho que falar com ele, quem me mandou, o que eu vou dizer? E a resposta é: o eu sou está te enviando. Essa para mim é a maior revelação de quem Deus é. Eu defino Deus, e no meu concílio a definição que eu dei de Deus foi exatamente essa, de Êxodo capítulo 3. Quem Deus é, Ele é. Não precisa de mais explicação, não precisa de uma bula teológica dizendo quem Deus é, porque Ele se revela. Ele é. E porque Ele é santo, e porque Ele é poderoso, é que Ele nos convida a adentrar a presença dEle, porque Ele é. Ele nos envia, Ele nos direciona.
Talvez o segundo ato de maluquice de Moisés tenha sido perguntar quem Deus é. Literalmente ter feito essa pergunta. Afinal de contas, como um dos filhos de Israel, descendente do povo de Israel, ele deveria muito bem saber quem é Deus. Ele deveria já saber de cor e salteado quem Deus é. Porque Ele é. E desde os antepassados dele, todo mundo sabia quem Deus era. Mas talvez Moisés estivesse nesse momento na mesma situação que Jó vai estar lá no fim do livro de Jó, no fim de sua vida. Quando ele vira e fala, depois de passar por todas as questões, todos os reveses na vida dele, ele vira e fala: antes eu te conhecia de ouvir, eu te conhecia porque me falavam quem o Senhor era, porque os meus antepassados diziam quem tu és. Mas agora eu te conheço porque eu tenho intimidade contigo. O Deus que é, o Deus que se revela, é o Deus que nos chama à presença dele. É o Deus que nos diz e nos convida a adentrar. E porque Ele é, Ele pode fazer infinitamente mais. Porque Ele é, Ele pode modificar, Ele pode transformar a nossa vida. E porque Ele é, Ele se revela a nós todos os dias. A revelação de quem Deus é, se é dada, se é feita através da vivência e do caminhar com Ele, através da intimidade com Ele. Não tem como a gente chegar na nossa casa e não abrir a geladeira para pegar água, porque nós somos íntimos da nossa casa, é a nossa casa. Mas eu não posso ir na casa de outra pessoa e abrir a geladeira dela. Eu não sou íntimo. Não existe essa intimidade de abrir a geladeira. E talvez abrir a geladeira da casa de alguém é a maior prova de intimidade que a gente tenha hoje. Isso é prova que você é de casa. Mas Deus nos convida a chegar e abrir a porta da geladeira dele e dizer: Senhor, só quero um copinho d'água. Vim lá aqui pegar hoje um copo d'água bem gelada que o Senhor proporciona. Mais um pouquinho da tua porção. O povo, nesse momento da história, precisava de um libertador, que precisava de alguém. É o povo que já tinha esquecido quem Deus era. Depois de tanto tempo no jugo do Egito, depois de tanto tempo sofrendo como escravos, eles tinham esquecido quem Deus era. E por tal forma, eles tinham se distanciado da presença de Deus. Mas Moisés, ele é chamado para a libertação, e por ser chamado para a libertação, ele é chamado para restaurar, para conduzir de novo o povo a viver a intimidade com Deus, a conhecer de novo o Deus que é. Sabe, esse mesmo homem, Senhor chamado Moisés, que é chamado para talvez uma das missões mais loucas de sua vida, é o mesmo que é chamado em primeiro lugar a adentrar na presença, a ter intimidade. Se tem algo que o Senhor nos chama nessa noite, é a intimidade com Ele. Não existe revelação sem intimidade, não existe revelação sem presença de Deus.
Não existe revelação de quem Ele é e do que Ele vai fazer se nós não nos adentrarmos todos os dias no nosso quarto, no secreto, e em secreto falarmos com Deus, em secreto ouvirmos a voz de Deus e buscar a face dEle. Mas não há intimidade também sem a gente se despir, tirar as sandálias e adentrar no lugar que é santo. Nessa noite, o que Deus nos chama é um tempo de intimidade com Ele. Nessa noite, o que Ele nos convida é viver plenamente a intimidade dEle conosco. Mas, para isso, para que Ele se revele, nós precisamos dar o primeiro passo, assim como Moisés, que correu, que foi doido o suficiente para correr até a sarça, para ir ver o que era aquilo. O Senhor nos chama para dar esse passo também, para assim, nesses nossos atos de loucura, santa loucura, buscar a face dEle mais e mais. Deus, que é soberano, nos convida e nos chama a estar diante dEle e conhecê-lo face a face. Esse é o convite, esse é o chamado para essa noite. E eu quero orar com você. Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja quem tu és. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por nos chamar ao lugar da intimidade. Obrigado por nos conduzir novamente ao lugar santo. Obrigado por nos instruir. E obrigado, Deus, pela paciência que o Senhor tem conosco, de esperar que na nossa pequenez, nas nossas meninices e infantilidades, nossas birras, nós possamos nos despir de tudo que somos, de tudo que não te agrada, para adentrar no teu santo lugar. Porque onde o Senhor está é lugar santo. E é nesse lugar que o Senhor quer dialogar conosco. Pai, eu te peço que o Senhor possa continuar a ministrar. E que nós possamos, Deus, viver a tua presença. Que nós possamos estar mais perto de ti. Essa é a nossa oração. É esse nosso desejo e anseio. No nome do teu filho amado Jesus. Amém.